Ótimo, muito obrigada. Gente, tá tudo ok? Vocês estão vendo a minha apresentação? Ok, ótimo. Bom, eu vou falar hoje sobre como a gente trata a fobia com MDR, né? Fobia é uma demanda bastante comum para gente, para trabalhar com MDR. O MDR ele é muito eficaz para fobia, mas às vezes eu vejo que nas supervisões, por mais simples que seja o tratamento, algumas pessoas ficam com dúvidas, alguns terapeutas de MDR, sobre como a gente trata uma fobia. Então, eu vou mostrar um pouquinho alguns casos que eu tratei para vocês poderem compreender um pouquinho como a gente pode fazer e também ter mais segurança para isso, né? Bom, o que é uma fobia? Ela é caracterizada pela presença de um medo acentuado e persistente, excessivo, irracional, desencadeado pela presença ou antecipação de um objeto ou uma situação específica. A exposição a esse estímulo fóbico provoca quase invariavelmente uma resposta ansiosa e imediata. A pessoa reconhece que o medo é excessivo, ela sabe que é irracional, que não tem sentido, no entanto, ela não consegue ter controle sobre aquelas reações dela. As situações fóbicas são evitadas, então ela evita. Isso acaba gerando uma série de problemas, muitas vezes, porque ela acaba evitando, por exemplo, quem tem fobia de avião acaba evitando viagens que poderiam ser importantes, quem tem fobia de elevador, enfim, várias fobias que acabam afetando bastante a vida social da pessoa porque ela evita ter contato com aquele objeto, né? Interferindo significativamente nessa rotina diária da pessoa, no funcionamento ocupacional, nos relacionamentos interpessoais e até em atividades sociais. Os sintomas comuns de uma fobia: medo desproporcional, essa ansiedade intensa, reações físicas como taquicardia, náusea, sudorese, evitação e o comprometimento, então, muitas vezes da vida social em função disso. O DSM e o CID, gente, eles dividem a fobia em três tipos. Fobias específicas, que seria o medo em relação a algumas situações específicas, como medo de voar, medo de médico, medo de algum animal, né, específico, então medo de aranha, de rato, de barata, essa fobia específica. A fobia social, o transtorno de ansiedade social, que aí é o medo de ser julgado, humilhado, de se expor em contextos sociais. E a agorafobia, que é o medo de estar em locais públicos e situações das quais a pessoa acredita que não poderá sair facilmente. Eu vou abordar aqui, gente, a fobia específica, tá? As outras eu não vou falar. Hoje a gente vai abordar sobre o tratamento de fobia específica mesmo. Nas fobias específicas, o que que é mais comum? Fobia de animais, cobras, morcegos, ratos, aranhas, abelhas, cães, ursos, a gente não tem muito aqui no nosso contexto, né? Mas outros aí, animais. Acrofobia, que é o medo de altura, fobia de elevador, fobia de avião, fobia de médicos ou dentistas, e isso também é uma coisa que impacta muitas vezes a pessoa porque ela precisa fazer procedimentos, né? Eu tenho uma paciente que eu fiquei muito tempo, ela ficou muito tempo mal porque precisava fazer um exame de sangue, tinha essa fobia de fazer esse procedimento, né? Fobia de trovões ou relâmpagos, fobia por lesão sanguínea, que tem a ver também com esses procedimentos médicos, e fobia de doença, né, que é hipocondria, tá? Bom, como é que surge uma fobia? Qual que é a explicação da psicologia para existir, para a pessoa ter uma fobia, né? Então, a gente tem alguns modelos explicativos dentro da psicologia. Um deles é o condicionamento clássico. Então, a abordagem comportamental fala que a gente acaba associando, né, uma sensação, um estímulo, algo ruim, a um objeto específico. O nosso cérebro cria uma série de associações. O Watson, ele fez um experimento, né? Se a gente lembrar lá da história da psicologia comportamental com o pequeno Albert, que foi um experimento terrível, né? Que ele associou um barulho, um som a um bichinho de pelúcia com essa criança. E aí, no início, o bichinho de pelúcia que não tinha, ela gostava do bichinho, depois ela fugia do bichinho de pelúcia. Então, ele associou aquilo e mostrou o quanto realmente nosso cérebro acaba associando e acaba se afastando de um objeto. Aquele objeto realmente se torna fóbico. E muitas vezes isso tem um efeito de generalização, então já não é mais só aquele objeto.
Então eu tenho medo do elevador, mas aí eu começo a ter um medo de um carro fechado, aí eu começo a ter um medo daquele prédio que tem um elevador, e isso vai se generalizando em algumas vezes, tá? A gente tem também explicações através dos fatores cognitivos, que aí a psicologia cognitiva explica um pouco essa questão que a pessoa tem essa distorção no próprio pensamento, na crença. Então ela superestima o perigo, por exemplo, achar que um avião vai cair quando a gente sabe que racionalmente é um meio de locomoção extremamente seguro, né? Subestimação da capacidade dela de enfrentar aquele objeto fóbico, então ela pensa, ela tem crenças que são distorcidas. E a gente tem também explicação através de fatores biológicos, alterações em estruturas cerebrais, como a amígdala. Então, a amígdala, ela é a área do medo, né, no nosso cérebro. Se em algum momento você sentiu muito medo, às vezes você pode associar aquele medo com alguma coisa que estava no local, com algum objeto. E aí o nosso cérebro acaba associando através dessa reação química também da amígdala. E um outro ponto que eu coloquei aqui, gente, que às vezes existe um evento traumático diretamente relacionado àquele elemento fóbico. Então, por exemplo, a pessoa tem fobia de cachorro porque em algum momento ela já foi mordida por um cachorro, ou teve uma agressão muito intensa por um cachorro, né? Então, existe às vezes essa relação direta mesmo de um trauma, uma memória muito ruim, traumática em relação àquele elemento fóbico. Mas o que eu vejo na minha prática e o que eu vou mostrar aqui nos casos para vocês é que geralmente a gente não vê essa associação muito direta. Não sei se os colegas aí percebem isso. Geralmente, quando a pessoa traz uma fobia de algo, ela não tem uma história traumática com aquela situação. Ela tem momentos difíceis que ela sentiu medo, mas ela não tem uma história traumática. Por exemplo, vocês podem ver, muitas pessoas têm medo de voar e elas nunca tiveram problema no avião. Algumas pessoas têm medo de voar e nunca voaram e nunca pegaram um avião, né? E mesmo assim elas têm medo. Então ela não tem uma história específica de trauma com aquela situação. Bem, como é que a gente faz então o tratamento? O que que se fala do tratamento com MDR? O que a gente tem na psicologia, gente, de uma forma geral, em psicoterapias, para tratar fobias, em várias abordagens, é terapia de exposição, né? O que é terapia de exposição? A pessoa precisa ir se aproximando aos poucos daquele elemento. Então, os terapeutas trabalham de maneira a relaxar a pessoa, criar um estado corporal positivo, tranquilo, e ela vai se aproximando daquele objeto. Então, a terapia de exposição ela é muito utilizada em várias abordagens. No MDR, a gente não usa terapia de exposição. Por quê? Porque a gente reprocessa diretamente aquela situação. Não precisa, dessa exposição, e não precisa se aproximar daquele objeto. Então, a gente tem algumas vantagens do MDR em relação à terapia de exposição, que é o menor risco de retraumatizar, porque ela não precisa estar lá com uma aranha, né? Ela pode só pensar na situação da aranha, ela não precisa estar lá, tá? Então, a gente tem menos risco de ela retraumatizar. É possível fazer um tratamento de maneira menos dolorosa, porque a exposição é difícil, pode ser dolorosa para a pessoa. Menos custoso também, porque a gente não precisa levar a pessoa lá para. Muitos terapeutas fazem isso, levam até o aeroporto para ela ir se familiarizando com o avião, né? E aí acaba sendo menos custoso também, tá? Fazer uma terapia de MDR onde ela não precisa fazer isso. E ela é muito eficaz, a terapia de MDR, a ponto de não voltar mais dessa fobia. Isso a gente tem vários follow-ups. Eu trabalho há 12 anos com MDR. Eu tenho pacientes que eu tratei já há 12 anos e que ainda hoje me ligam agradecendo quando vão viajar, porque nunca mais voltou o medo de avião, por exemplo. Né? Quem é terapeuta aqui há mais tempo sabe que não volta. A gente pode ter reprocessado, se zerou isso não retorna mais, né? Isso é bem interessante. Ela atua de forma mais profunda e rápida, isso não sou eu que estou dizendo, tem artigos científicos que já compararam terapia de exposição e TCC com MDR e mostram que o MDR consegue ter resultados mais profundos e rápidos. Não exige exposição real ou imaginada intensa, né? É eficaz mesmo quando o paciente não consegue verbalizar
a origem daquele medo. Ele só tem medo de aranha. Ah, mas você já teve algum trauma com aranha? Não, mas eu tenho muito medo de aranha. Eu não sei de onde vem, não sei a origem daquilo. E o MDR tem a vantagem que ela pode ser combinada com outras abordagens. Então, a gente pode, isso é bem importante falar para quem é de outra abordagem aqui, a gente pode combinar sim. Então, às vezes, tem estratégias da TCC que você acha interessante, que você quer usar, você pode combinar estratégias de Gestalt, entendimento de outras abordagens, a gente pode combinar também. Então, tem essa vantagem, né? Bem, o que que a Shapiro fala sobre como a gente reprocessa então fobia? A gente tem no livro dela, no livro base, que a gente aprende aí na formação básica, tem uma parte, um capítulo que ela fala sobre como reprocessar a fobia com MDR. E ela diz o seguinte, que a gente deve usar como alvo, o alvo seria a memória traumática que a gente geralmente usa para reprocessar, né? Então a Tatiana falou que o alvo lá da paciente dela era ela amarrada naquele momento do abuso, tá? Esse era o alvo. Mas que alvo que a gente usa em fobia? A pessoa chega e fala, eu tenho muito medo de aranha. Qual vai ser o nosso alvo? A memória. A Shapiro fala o seguinte, que a gente pode pegar como alvo um desses aspectos. Quaisquer eventos associados que contribuam para a fobia. A primeira vez que esse medo foi vivenciado. Então, qual foi a primeira vez que você lembra de ter sentido medo de aranha? Tá? As experiências mais perturbadoras. Qual foi a experiência mais perturbadora deste medo de aranha? A mais recente vivenciada, a experiência mais recente, então, que ela vivenciou desse medo, quaisquer estímulos atuais associados, ou sensações físicas ou outras manifestações do medo. Eu estou falando do medo da aranha, e é engraçado porque eu tinha essa fobia, né, de aranha, tinha um horror, assim, só de pensar em aranha, e fiquei muito abismada que quando eu fiz a minha formação de MDR há muito tempo, no nível 2 a gente tem que fazer práticas, né? Tem que se colocar com pacientes. E no nível 2 a minha colega, processou esse medo que eu tinha, né? Ela processou essa fobia e acabou. Eu não tenho mais, não é que eu goste, mas eu consigo expulsar, consigo mexer, consigo ver aranha, né? Então é bem interessante quanto realmente isso resolve. Eu sublinhei aqui, gente, que eu acho que são as mais fáceis de a gente usar, que é a primeira vez que o medo foi vivenciado e as experiências mais perturbadoras em relação ao medo. A gente usar aí como alvo para fobia, tá? A Shapiro ainda fala uma coisa que é interessante a gente avaliar em relação à fobia, que existe para ela separa em dois tipos. Fobia simples, que é o medo de um objeto que está bem circunscrito, é bem específico. Eu tenho medo de aranha, né? Eu tenho medo específico de tempestade. E ela tem também, ela denomina fobia de processo, que aí é o medo de uma situação na qual a pessoa precisa participar ativamente. Como, às vezes, o medo de viajar de avião, de fazer toda a viagem, de falar em público, que isso seria um processo. E na fobia de processo, ela diz que além de processar os alvos específicos, essas memórias, a gente deveria olhar para essa sequência de eventos que estão envolvidos. Então, muitas vezes a gente deve trabalhar e processar junto com o paciente decisões como ansiedade antecipatória. Então, quando eu fico pensando antes da viagem, como eu me sinto quando eu vou arrumar as malas, por exemplo, né? Nesse processo todo. Bom, o que que eu acho assim que é bem importante, como a Tatiana trouxe, né? Ela falou que é muito importante no reprocessamento, principalmente de abuso sexual, a gente trabalhar bem a fase 2, a preparação. O que que eu vejo assim, às vezes, de psicólogos que ficam com dúvidas em trabalhar a fobia, porque a fobia, ela, apesar de ser simples de trabalhar, não é um trauma tão grande, algo que mobiliza tanto, né, a gente, o paciente, ela é extremamente ansiogênica para o paciente. Então, ele tem muita ansiedade, às vezes mais ansiedade do que em relação a traumas específicos que ele viveu, né? Então, às vezes, ele fala, não, só de eu pensar no elevador, eu já começo a me sentir mal, só de eu pensar em eu ficar dentro de um elevador. Então, ela traz muita ansiedade, a pessoa traz muita ansiedade para trabalhar a fobia. E aí eu vejo que é importante a gente ter técnicas para cuidar para que não fique muito ansiogênico ou retraumatizante esse reprocessamento da fobia. Então, técnicas de autocontrole, trabalhar essas questões de relaxamento,
Uma coisa que a gente pode fazer também é pedir para a pessoa se concentrar só nas sensações corporais que ela tem. Então, ao invés de você pensar na aranha agora, eu quero que você pense só nessa sensação que vem no seu corpo quando você pensa na aranha. E aí a gente processa o estímulo bilateral, só essa sensação dela corporal, tá? Eu sugiro, recomendo usar estímulo visual. Por que o estímulo visual, gente? A gente tem três tipos de estímulo MDR: visual, auditivo ou tátil. O auditivo e o tátil, geralmente a pessoa fica com os olhos fechados, isso tende ela a internalizar mais, né? E como a fobia é muito ansiogênica, quando a gente deixa ela com os olhos abertos, ela internaliza, se interioriza menos. Então a gente consegue ter menos ativação, tá? Então, eu acabo utilizando muito estímulo visual para processar a fobia. E esse último, gente, que eu acho que é o mais importante, quando a gente trabalha com o paciente, aquela memória mais difícil, então, por exemplo, aquela situação da aranha, né? Quando eu encontrei uma aranha enorme lá no meu jardim, por exemplo. Se eu pedir para ela pensar naquela memória, ela vai ficar muito ansiosa. Às vezes a gente precisa diminuir o incômodo desta memória antes de poder processar ela. E aí a gente pede para a pessoa manipular aquela memória. Como que a gente pode fazer isso? Isso a gente faz para todos os pacientes que estão hiperativados, né? Por exemplo, ela pode se imaginar olhando bem de longe para aquela imagem, para aquela memória. Às vezes eu peço para a pessoa, se imagina que você está num prédio bem alto e aquilo está acontecendo lá embaixo, você está olhando bem lá do alto, você quase não enxerga, né? Quase impossível enxergar a aranha. Fica mais fácil para ela processar. Então ela fica distante, ela pode diminuir o som. O que me incomoda no avião é aquele barulho da turbina. Então, se imagina você num lugar totalmente silencioso, ou que você tem um controle, está conseguindo diminuir o som, está conseguindo diminuir alguma coisa que você está vendo, as cores de algo. Então, a gente faz isso antes de processar a memória. E aí fica mais leve para a pessoa conseguir processar. Uma parede protetora que ela possa criar, tá? Essas visualizações para a gente manipular. A gente começa a processar assim, ela, por exemplo, de longe, eu uso muito isso de longe, do alto, e aí depois a gente precisa processar a memória original. Quando tiver menos incômodo, geralmente vai dessensibilizando, vai diminuindo os SUDs. O SUDs é uma medição, a gente pergunta de 0 a 10, quanto você tem de perturbação? 10 é o máximo, 0 é nada, né? Então, geralmente está em 10, vai diminuindo, e aí a gente depois pede para ela pensar naquela memória original, tá? Então, agora pensa lá no jardim, você encontrando a aranha, normal, sem você estar lá no alto do prédio, né? Como às vezes já está em 6 de SUDs, ela já consegue processar daí aquela memória desta forma. Tá? Então fica a dica, e eu acho que isso é bem importante para quem é terapeuta de MDR, quando a gente vai trabalhar com fobia, manipular um pouco a memória antes para ficar menos ansiogênico, para a pessoa não ficar tão ativada, tá? E aí eu vou falar sobre dois casos aqui, gente, que eu atendi para dar um exemplo, né? Esse caso eu atendi bem recentemente, eu devo estar hoje com ela na quinta, sexta sessão. Ela é uma paciente de 60 anos, em torno de 60. Procurou terapia, ela veio para terapia em função de uma fobia de temporal, de tempestade. Isso causava muito incômodo nela. Sempre que o tempo começava a ficar escuro, ela ficava com muito medo, não conseguia ficar sozinha em casa. Então, isso atrapalhava muito ela. E aí, na primeira sessão, essa foi realmente a primeira sessão dela, tá? Eu conversei com ela sobre isso e a gente foi identificando uma história de traumas, né, no geral. Quando a gente trabalha com MDR, a gente sempre faz, na anamnese, na primeira sessão, a gente vai ouvir a história da pessoa, entender essa pessoa, mas a gente presta muita atenção na história de traumas dela, que traumas que essa pessoa já teve, né, na vida. E um dos traumas que me chamou atenção foi que ela, quando adulta, teve um trauma bem sério de um assalto à mão armada. Então foi bem grave a situação, da forma como aconteceu. Esse era um dos traumas. E por que que eu anotei? Porque era uma situação que ela viveu muito medo, né? Então tem às vezes alguma associação com fobia também. E as experiências mais perturbadoras, lá, aquilo que a Francine então fala para a gente perguntar, qual a experiência mais perturbadora em relação a essa fobia?
em relação ao temporal. Aí ela me contou de um dia que teve uma tempestade muito forte e o vento arrancou uma parte do telhado da casa dela, que quando ela lembrava disso, ela tinha muito medo. O que que é o disparador? A gente sempre também pergunta o que que dispara esse medo. E ela dizia, só de ouvir o barulho aqui, do vento, né? Eu já começo a sentir muito medo. Por que que a gente pergunta de disparador, gente? Para depois, quando a gente reprocessar, a gente avaliar, tá? E agora, quando você escuta o barulho do vento, como é que você fica? E aí a gente checa se realmente foi reprocessado ou não, tá? Se quando ela escutar o barulho do vento, ela ficar bem. Quando diminuir isso, quando aquilo não é mais um disparador para ela. Então, na segunda sessão, eu utilizei como alvo esse pior momento da tempestade, que foi quando a casa lá, teve esse destelhamento, que não foi tão grave, né? Ela trouxe como SUDES, que é a perturbação, o nível de perturbação 7, de 0 a 10 estava em 7. Tinha uma crença negativa, uma cognição negativa de eu estou vulnerável, e o que ela gostaria de pensar sobre ela, que ainda não pensava, era eu posso superar isso. A emoção, obviamente, é o medo, né? O que foi muito interessante desse caso, gente, é que, peraí, quando a gente começou a reprocessar, então, ela contou, só um pouquinho, ela contou de um medo que ela depois ela relatou que ela tem medo de andar sozinha na rua, tá? Não é necessariamente, não tinha necessariamente a ver com a tempestade. Mas durante o reprocessamento, as pessoas vão trazendo outras coisas, porque é como se ela entrasse naquela rede neural. E naquela rede, às vezes tem muitas partes, muitas coisas que elas precisam processar. Então é natural que às vezes as pessoas tragam coisas que parecem que não tem, parece que não tem nada a ver com aquilo, mas tem a ver com aquilo, porque ela está naquela rede cerebral. Então ela me disse: Olha, eu tenho muito medo de andar na rua sozinha. E aí eu pedi para ela, usei aquela técnica de flutuar para trás, que a gente aprende aí no MDR. Então, olha para trás, vai flutuando para trás e lembra disso. O que que aconteceu? O que que tem relação com isso de você, desse medo de andar sozinha? E aí ela foi lembrando, foi me contando de várias situações, de quando ela tinha 6 anos de idade, que ela tinha muito medo. E aí a gente continuou processando. Ok, fica com isso, fica com essas lembranças de que você tinha muito medo quando tinha 6 anos de idade. E de repente ela me falou o seguinte: Nossa, doutor, eu lembrei de uma situação de quando eu tinha 7 anos. Eu não vou contar aqui especificamente, até para não quebrar o sigilo, mas foi uma situação bem peculiar. Ela acabou encontrando um cadáver, tá? É uma situação bem séria. Ela encontrou com 7 anos de idade. E ela disse: Nossa, fazia muitos anos que eu não lembrava disso. Por que que isso veio agora? Essa situação estava nessa rede neural aí dessa fobia de alguma forma. Eu disse: Ok, isso veio agora. Continua com isso. Vai pensando nisso e deixa o seu cérebro processar. E foi. E de repente, quando eu perguntei para ela como é que estava aquela lembrança lá do temporal da casa sendo destelhada, eu disse: Não sinto mais nada, está em zero, né? Nada, incômodo nenhum. Por quê, gente? A gente conseguiu processar memórias traumáticas que estavam associadas com aquilo. O que que tem a ver o cadáver com o temporal? O cérebro associou, né? E o nosso cérebro faz essas associações. Então, no MDR, a gente aprende que não importa, a gente só vai indo junto com o paciente, aí seguindo para onde o paciente vai. O que importa é que mudou, então ela ficou em zero, tá? De perturbação, né? Passou a ser zero. Na terceira sessão com ela, eu perguntei como é que tá o relação ao medo temporal. Ela disse: "Não, por sorte minha, né, às vezes a vida nos ajuda. Foi uma semana que teve muito temporal aqui em Foz, teve temporais terríveis. E aí ela pôde checar, se testar, né? Ela disse: Nossa, eu nem vi os temporais que tiveram. Quem mora aqui em Foz sabe que teve umas semanas aí que foram difíceis. Eu disse: Nossa, eu nem percebi. Eu não tive mais medo nenhum. Até um tio meu falou: Ah, você não tá com medo? Eu disse: Não. E ela observou outras mudanças nela, que a gente nem sequer trabalhou. Se eu não tranco mais as portas da casa, que eu trancava todas as portas antes de dormir, não tranco mais as portas, não tenho mais medo desse temporal. Passou. Eu medi de novo os SUDs, tá? Quando você lembra daquela situação lá da casa, quanto tá de 0 a 10? Zero, totalmente zerado. Não sinto mais incômodo nenhum, né? E aí a gente vai para a fase 5, que é a fase onde a gente instala a crença positiva.
E ela quis reforçar uma ideia assim, não, eu quero pensar que isso é passageiro, que já está passando, que é passageiro. E aí a gente reforçou essa ideia de que é passageiro, e ela falou tranquilamente, não, já está passando mesmo, eu já não tenho mais medo, na verdade isso já passou, tá? Foi essa, isso que ela verbalizou. Aí a gente mede quanto está forte a crença positiva, de 1 a 7. Quanto para você agora, quando você lembra daquilo, isso é passageiro. E ela disse 7, o máximo, sem perturbação corporal nenhuma, tá? Na sessão seguinte, ela me falou que continuou, que segue sem medo nenhum mais de temporal, né? E aí agora a gente está trabalhando outros traumas, aquele lá do assalto, tá? Tá trabalhando isso, mas o medo de temporal zerado, não voltou. Quando eu pedi para ela autorização para apresentar aqui o trabalho, ela disse: Claro, doutora, se você quiser, eu vou lá, dou meu depoimento, falo, porque é impressionante. Eu vivi muitos anos com medo disso, é impressionante o quanto a gente resolveu aí em 3 sessões, né? Então, ela ficou bem feliz também de poder apresentar, de poder trazer isso para vocês. E o segundo caso é de uma outra paciente, mulher, cerca de 30 anos. Essa paciente eu já atendo há mais tempo, tá? Já atendo, já faz aí quase 2 anos que eu trabalho com ela em várias questões, né? A gente tem trabalhado, mas em algum momento da terapia, eu acho que, se eu não me engano, acho que foi o ano passado isso. Ela trouxe que ela tinha uma fobia de elevador. Muitas vezes as pessoas elas têm fobias, mas elas não abordam muito isso durante a terapia, porque às vezes tem coisas mais graves para trabalhar, né? Mas aí ela me comentou então que ela tinha essa fobia de elevador, que ela tinha muito medo quando ela entrava no elevador, enfim, que até era difícil para ela chegar no meu consultório, porque tinha que entrar no elevador. E aí eu perguntei para ela, como é que é isso? Me explica, o que que você associa a isso? O que que você sente? Ela falou, é uma sensação de claustrofobia, que eu tô trancada, tô fechada, eu tenho muito medo de ficar trancada. Me dá a sensação que eu tô num caixão que fui deixada para morrer, né? Que fui enterrada viva, essa é a sensação. Então, na primeira sessão de tratamento de fobia, eu perguntei para ela quais seriam as experiências em relação a esse medo do elevador, tá? E qual seria a primeira vez que ela sentiu isso? E olha que interessante, ela falou, do momento em que ela estava com o filho recém-nascido dentro do carro e a porta do carro trancou e ela não conseguia sair do carro. O que que isso tem a ver com o elevador? Ficar fechado, né? Trancado, mas não era diretamente relacionado ao elevador. Mas ela trouxe isso espontaneamente, como se fosse relacionado ao elevador. O pior momento, quando ela ficou em algum minutinho, mas foi muito rápido, tá? A gente não chegou a ser uma situação muito traumática. Foi rápido que ela estava no elevador e levou alguns segundos para a porta abrir e ela ficou com muito medo. E um disparador para ela é quando o elevador está parado e ainda não abriu a porta. Isso seria um disparador, né? Eu escolhi, então, para a gente trabalhar, eu poderia ter escolhido qualquer um dos três, tá? Tanto a primeira vez, como pior, ou até o disparador. Mas eu escolhi essa primeira vez, para a gente começar a trabalhar essa situação que ela estava com o filho recém-nascido e a porta trancou. E aí, isso é uma escolha nossa, né? A gente é uma escolha clínica. Às vezes, a gente pode escolher o que é mais intenso para a pessoa, ou às vezes, a gente pode escolher o que é menos intenso para a pessoa. Essa situação que ela contou era menos incômoda do que ela pensar no elevador e a porta não abrindo, tá? Então eu acabei escolhendo essa do filho. Na sessão 2, então, do reprocessamento da fobia, a gente pegou como alvo ela sozinha no carro com o filho recém-nascido, pedi para ela pensar nisso. A crença que vinha era eu tô presa para sempre. Lembra aquela história do caixão? É a mesma sensação, né? Eu estou presa para sempre que ela gostaria de pensar que eu vou ficar livre, eu estou livre. Isso 18. O incômodo que ela sentia era 8, de 0 a 10. Então, ainda na segunda sessão, na fase 4, que é do reprocessamento em si, a gente começou a reprocessar essa situação, e aí ela trouxe vários conteúdos, gente, em relação ao medo de ficar longe dos filhos, de que eles não sobreviveriam sem ela. É um tema que ela já trazia na terapia, tá? Mas ela trouxe enquanto a gente estava reprocessando essa fobia. E aí a gente continuou com isso, continuou processando. E aí depois ela contou várias dificuldades que ela viveu naquele momento, aquela fase da vida dela foi muito traumática. No pós-parto, que tinha muito medo que o filho morresse, e aí sentia muita culpa.
pelo que ela sentia naquele período, aquela coisa, né? De não ser uma boa mãe, de não estar bem, não estar disponível, que a gente escuta muito de pacientes no pós-parto, né? Então, ela teve aquele período foi muito traumático para ela, e ela foi trazendo isso nesse reprocessamento. Então, em algum momento, eu fiz um entrelaçamento cognitivo, que é uma intervenção que a gente faz dentro da MDR, e pedi para ela se imaginar, então, essa paciente de hoje, a ó de hoje, se imaginar acolhendo aquela ó do passado, olhando para aquela do passado que viveu o pós-parto, se acolhendo, desculpabilizando, dizendo que ela fez o melhor que pôde, enfim, né? E aí eu pedi para ela se imaginar fazendo isso. Ela fez isso. E aí ela dizia o seguinte: olha, eu via que aquela ó de lá do passado, mais ou menos do mesmo tamanho que as crianças, mas depois ela foi crescendo. E agora eu entendo que realmente eu fiz o melhor que eu pude no momento que eu estava, tá? Ahn, e aí a gente continuou, então, na outra sessão, desculpe, na sessão seguinte, a gente parou por aí na última sessão. Na sessão seguinte, eu perguntei para ela como é que tá a questão do elevador. Então, a gente tem que voltar, porque o que eu estava trabalhando com ela era aquilo, né? Como é que estava aquela questão do elevador, e como é que tá aquela lembrança dela fechada no carro lá. Ela disse que nem lembrou mais do elevador, que pegou o elevador tranquilamente para vir na sessão aquele dia. E que, além disso, ela teve uma outra mudança que ela está compreendendo melhor que os filhos vão sobreviver a ela de algum jeito, mesmo que ela não tivesse. Se ela morrer, se acontecer alguma coisa com ela, eles vão sobreviver, né? Isso foi surpreendente, porque era um medo que ela tinha de muito tempo. Perguntei para ela como estava, então, o incômodo, a perturbação, quando ela pensava nela, lá fechada no carro, naquela memória lá, e ela dizia que estava em zero. Então, zerou totalmente, não tinha mais incômodo nenhum. Fomos para a fase 5, que é a instalação da cognição positiva. E ela quis reforçar uma frase do tipo assim: tudo passa, né? O VOC inicialmente estava em 5, de 1 a 5 estava em 5, ela acreditava nisso, mas não tanto, tá? E aí a gente começou a processar. Então fica com isso, fica pensando nisso. E no final ela falou uma coisa, e eu repeti aqui a frase dela, também pedi autorização para ela, mandei os slides para pedir se ela me autorizava a passar a frase ipsis literis que ela falou, que eu achei muito interessante. Ela disse o seguinte: agora eu vejo que tudo passou, tudo daquela época passou. Aquelas dores passaram, as viagens, algumas questões que ela teve em relação a viagens passaram, o medo que eu tinha de me adaptar passou. Tudo passa e tem um sentido. Ela viu também durante o processamento a imagem do yin e yang, né? Que é aquela questão do todo. E que a morte também passa. Nem acho tão ruim a morte. Ela tem uma crença espiritual que tem a ver com as crenças dela, que realmente ela não vê a morte como algo que acaba, como, né, algo tão ruim. Eu nem acho tão ruim a morte. Mas o que eu vi é que eu tenho que viver as coisas de verdade, eu tenho que estar presente para que realmente as coisas passem. E eu não estou presente na minha vida. Eu tenho que estar presente para as coisas passarem, eu tenho que viver. Agora eu estou muito mais presente, agora eu me sinto conectada com tudo, né? E foi assim, então, que ela finalizou esse processamento. Por que que eu quis trazer esse caso, gente? Vocês veem que ela trabalhou o elevador, ela continua pegando o elevador, tudo bem, não tem mais medo nenhum, mas ela trabalhou muito mais do que só o elevador, né? Quando ela fala isso, ela realmente se tornou mais presente na vida dela, mais conectada em relação a várias coisas. E ela mudou muitas coisas a partir desse processamento da fobia. Por isso que eu recomendo vocês a processarem as fobias. Às vezes a gente não dá muito valor, não dá muita importância para isso, mas a fobia libera muita coisa. E para finalizar, uma frase aqui do Van der Kolk, que ele diz que o trauma não é só uma questão de estar preso no passado. O problema é que a gente não está plenamente vivo no presente. Foi exatamente o que ela falou, né? Quando a gente se libera daquele trauma, a gente fica vivo no presente. E isso é o que realmente tem muito valor, tá? Muito obrigada e fico à disposição aí depois para as perguntas.